Tribunal de Contas do Estado determina a suspensão de concurso da Prefeitura da capital, remarcado para este domingo. Sindicato dos Rodoviários descarta nova greve da categoria e critica qualquer mobilização com intenções políticas em Manaus. Governadores de 9 estados da Amazônia Legal finalizam em Manaus carta da Rio+20. Após anunciar demissão de funcionários terceirizados, Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas retoma atendimento na capital. Festival do Cupuaçu em Presidente Figueiredo já movimenta a BR-174, onde são esperados 5.000 veículos neste fim de semana. Mais de 100 artistas se reúnem neste domingo para ajudar as vítimas da enchente no estado em show beneficente na capital. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde para você. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu nesta manhã, por suspeita de várias irregularidades, o concurso da Secretaria Municipal de Saúde que havia sido remarcado para este domingo. As provas que deveriam ter sido aplicadas no domingo passado foram suspensas em cima da hora e revoltou os candidatos. Cerca de 75.000 candidatos concorriam às 1.390 vagas de trabalho disponibilizadas pela Secretaria de Saúde de Manaus. No último domingo, muita gente não conseguiu fazer o exame na unidade Fametro por conta de atraso na entrega de provas. Alguns candidatos alegaram que houve divulgação de respostas antes da publicação do gabarito oficial. Algumas questões também teriam sido repetidas nas provas aplicadas na parte da tarde. A Prefeitura terá 15 dias para apresentar a defesa em relação a esse processo tido como irregular do concurso da Censa. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Érico Desterro, tem os detalhes. Presidente, por que o concurso foi suspenso? O processo foi distribuído ontem na nossa sessão plenária e ficou com a auditora Yara Santos, que hoje de manhã suspendeu, a pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a realização das provas no domingo. E a razão disto é porque ela acatou algumas manifestações do Ministério Público no sentido de que havia irregularidades, havia dificuldades em relação à realização dessa prova agora no domingo. E, após isso, será concedido um prazo de 15 dias para que o município apresente as suas razões e o Tribunal de Contas então decidirá se vai dar prosseguimento ou não. E a Secretaria Municipal de Administração informou agora há pouco que ingressou por meio da Procuradoria-Geral do município e da Assessoria Jurídica com um pedido de reconsideração junto ao Tribunal de Contas do Estado para reverter a decisão cautelar. Com isso, estão mantidos os exames deste domingo para o nível fundamental, que serão realizados pela manhã a partir das 8 horas, e para os candidatos do nível superior, as provas acontecem à tarde a partir das 3 horas. A CEMAD recomenda aos inscritos que acessem o site www.cetroconcurso.org.br para confirmar os locais das provas, pois alguns endereços foram alterados. E outra polêmica envolve uma nova ameaça de greve dos rodoviários na próxima segunda-feira. Esta manhã, o presidente do sindicato da categoria reforçou que não está apoiando qualquer tipo de paralisação de motoristas e cobradores. O sindicato é contra a greve, afirmou o presidente Francisco Bezerra hoje cedo em coletiva à imprensa. Não existe motivos, tá certo, que leve o trabalhador do sistema rodoviário a fazer paralisação. Tá certo? Porque nós temos tomado todas as providências com relação à convenção coletiva, certo? Nós temos dado toda a assistência ao trabalhador. O presidente disse ainda que os trabalhadores que possivelmente aderirem à greve, caso ela se concretize na segunda-feira, serão penalizados pela Justiça. A desembargadora Valdenira Tomé manteve a decisão dela do dia 10, dizendo que qualquer motim de paralisação, que o trabalhador seria prejudicado com qualquer tipo de paralisação feita de forma ilegal. Na última paralisação dos rodoviários, em abril, cerca de 500 mil de pessoas foram prejudicadas na capital. A greve chegou a provocar manifestações em alguns terminais.
Na época, o objetivo da manifestação foi para pedir a saída da junta governativa que assumiu a administração do sindicato. Após intervenção da Justiça, a greve foi suspensa. Ainda segundo o presidente, desta vez, qualquer indicativo de paralisação também tem motivos políticos. Com certeza. Na verdade, a questão principal hoje, com relação a tudo isso, é justamente o Josildo tentar retornar para o comando do sindicato para garantir que a estrutura da entidade seja usada em favor da reeleição do irmão dele, que é vereador, tá certo? Que é o Jaildo dos Rodoviários. Só que nós jamais iremos permitir que isso aconteça. Toda a população espera isso, né? Representantes dos 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal se reuniram hoje em Manaus para acertar os detalhes da carta que será entregue à presidente Dilma Rousseff durante a conferência Rio+20, que acontece esse mês no Rio de Janeiro. A reunião com os governadores e secretários de meio ambiente dos 9 estados da Amazônia Legal aconteceu a portas fechadas. Apenas a agência de comunicação do governo foi autorizada a registrar o momento. Depois de 2 horas, uma coletiva foi realizada à imprensa para falar sobre o que foi acertado. O governador do Amazonas destacou a importância de criar oportunidades para as famílias que necessitam do meio ambiente como forma de sobrevivência. Para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, preservando os bens naturais. Colocar claramente para o Brasil e para a população mundial o nosso compromisso com a presidenta Dilma em apoio irrestrito à política energética que ela faz na Amazônia hoje. Sem isso, não será possível futuramente se desenvolver a nossa região. A Carta da Amazônia Brasileira, elaborada para ser entregue na Rio+20, que acontece em junho no Rio de Janeiro, contém pontos importantes, elaborados a partir da necessidade de cada estado. A ideia é quebrar as barreiras ambientais entre as unidades federativas. E os governadores estabelecem na Carta a disposição de criar um Conselho do Desenvolvimento Sustentável com a participação do governo federal, governos estaduais, sociedade civil, municípios, para que o desenvolvimento sustentável possa acontecer aqui na região amazônica. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a carta formulada pelos 8 representantes dos estados da Amazônia Legal sofre também influência do Código Florestal, que recentemente passou por mudanças e teve pelo menos 12 projetos vetados pela presidente Dilma Rousseff. Uma das coisas mais importantes do debate do Código é exatamente a instituição do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Recuperação Ambiental. Esses 2 instrumentos são de responsabilidade dos estados, dos municípios e da União em caráter supletivo. E é com base nisso e mais na regularização fundiária que nós vamos buscar dar celeridade nisso que os governadores apontam. Os 9 estados que compõem a Amazônia Legal são Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Amazonas. Em todos esses estados existem projetos de preservação do meio ambiente, mas que muitas vezes encontram barreiras na hora de serem colocados em prática. Existem pontos consensuais para ser apresentado ao governo federal, principalmente na questão de fundos, da criação de fundos, de incentivo à economia verde. Com a Carta da Amazônia, as medidas servirão para unificar as decisões sobre, por exemplo, a economia sustentável, modelo que já é aplicado no Amazonas por meio do Polo Industrial de Manaus, um centro de indústrias que movimenta milhões de reais todos os meses sem degradar o meio ambiente. Se nós conseguirmos trazer as pessoas para o quadro legal, regularizados do ponto de vista fundiário e ambientalmente falando, nós vamos certamente eliminar ou minimizar de maneira bastante expressiva o conflito na ponta, os conflitos socioambientais. Em instantes aqui no Band Cidade, diante do aumento de ocorrências, Polícia Militar reforça policiamento na zona leste de Manaus. E ainda, depois de anunciar a demissão de 70 funcionários, Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas retoma atendimento nesta sexta-feira aqui na capital. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.